Olá, olá, 8 de abril de 2020, confira as principais notícias desta quarta-feira. Número de mortes pela Covid-19 sobe para 11 no estado. Governador baixa decreto sobre viagens na Semana Santa e Ministério da Saúde emite nova nota técnica sobre o isolamento social. Maranhão é incluído na lista de estados com alerta para casos de dengue. Caixa disponibiliza site e aplicativo para cadastro de trabalhadores que terão direito ao auxílio emergencial. Fique ligado na TV Difusora. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Um dia de muita paz, muita saúde, esse é o desejo de toda a nossa equipe aqui da TV Difusora, que você tenha um ótimo dia, uma ótima quarta-feira. Esse é o nosso desejo nesse dia que está começando. Vamos lá, você ligado em todo o estado do Maranhão. A partir de agora, muita informação para você aqui no nosso Bom Dia até às 8 horas da manhã, quando chega o primeiro impacto. São 7 horas e mais um minuto. No programa de hoje, nós vamos ouvir o presidente da Associação Médica aqui do Maranhão, tirando algumas das dúvidas das pessoas, e ainda são várias relacionadas ao novo coronavírus. Portanto, no próximo bloco, não perca essa entrevista ao vivo aqui no Bom Dia Maranhão, hein? Infelizmente, um total de 11 pessoas morreram no Maranhão pela Covid-19. O dado faz parte do último relatório divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. O Eduardo Ericeira está comigo de volta para fazer hoje esse balanço aí desses números. Eduardo, bom dia. Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão, as pessoas que estão em casa acompanhando a gente, uma ótima quarta-feira a todos. Boletim epidemiológico aqui emitido pela Secretaria Estadual de Saúde às 8 horas da noite. É o último boletim, que é a fonte oficial, que é justamente a Secretaria Estadual de Saúde aqui do estado do Maranhão. De ontem, às 8 horas da noite desta terça-feira, subiu para 11, infelizmente, o número de pessoas mortas aqui no estado do Maranhão, bem como o número de casos confirmados em 58 casos, desde o último boletim que foi emitido pela Secretaria Estadual de Saúde para, no caso de segunda para terça-feira, aumentou em 58 o número de casos confirmados aqui no estado do Maranhão, subindo para 230 o número de casos confirmados para o Covid-19 no estado. São 11 mortes, como você disse, Adalberto, confirmando aqui 11 mortes pela Secretaria Estadual de Saúde. Também aumentou o número de municípios aí de pessoas infectadas de casos confirmados. A grande maioria dos casos confirmados aqui na capital São Luís, ao todo são 203, ultrapassando aí o número de 200 casos confirmados na capital maranhense. O segundo colocado é o município de São José de Ribamar, também na região metropolitana, somando aí 10 casos confirmados. Paços do Lumiar também na região metropolitana. Isso reflete uma grande circulação de pessoas que ainda existe aqui na grande ilha de São Luís. Paços do Lumiar tem 6 casos confirmados, logo depois Imperatriz com 5 casos, Açailândia com 1 caso, Timon com 2 casos. E os dois Cajapió também com 1 caso, Cajapió já havia entrado na lista de ontem. Os 2 municípios que entraram com a divulgação do último boletim epidemiológico são as cidades de São Benedito do Rio Preto, registrou 1 caso confirmado no interior do estado, e também a cidade de Santa Inês, uma cidade muito grande aqui do estado do Maranhão, também agora com 1 caso confirmado do novo coronavírus. Santa Inês, inclusive, que aconteceu uma reunião ontem entre autoridades políticas, autoridades da área de saúde e também a Polícia Militar para tentar adotar normas que venham conter aí o avanço do novo coronavírus também no município de Santa Inês, cidade importante aqui do interior do estado do Maranhão, e que a gente tem recebido vídeo de grande aglomeração de pessoas também na cidade de Santa Inês, não seguindo a recomendação das autoridades sanitárias. O 5º óbito, Adalberto, trata-se aí de uma mulher de 79 anos. O 6º óbito que foi confirmado é um homem de 94 anos, inclusive não tinha histórico de comorbidade, mas era uma pessoa já bem idosa. O 7º óbito é um homem de 50 anos que estava internado na UTI já da rede pública desde o dia 31 de março. Era um paciente que tinha hipertensão, diabetes e obesidade. O 8º caso trata-se de um homem de 64 anos que estava sendo assistido na rede privada. O 9º óbito trata-se de uma mulher de 36 anos, uma paciente bem jovem. O 10º óbito trata-se de um homem de 75 anos. E o 11º óbito, um homem de 64 anos, que era hipertenso e tabagista, também o último óbito que foi registrado e confirmado aí pela Secretaria Estadual de Saúde. Agora são 1.372 casos suspeitos, 230 confirmados, como a gente já havia falado, 1.855 descartados, 11 óbitos e 45 pessoas, a notícia boa, 45 pessoas que conseguiram se recuperar. Para tentar conter o avanço do novo coronavírus, Adalberto, várias medidas estão sendo adotadas, não só aqui pelo governo do estado do Maranhão, mas também pelo governo federal e os outros governos
estaduais. Aqui no estado do Maranhão, preocupado com essa situação agora do feriado da Semana Santa, quando muitas pessoas tradicionalmente viajam para o interior do estado, viajam para outros estados, vêm aqui para a capital São Luís também para visitar os parentes. O governador Flávio Dino baixou aí um decreto suspendendo a partir das 7 horas de hoje. Inclusive a gente vai mostrar aqui, já deveria haver uma movimentação muito grande de vans. A gente está aqui na área do anel viário. Vans partem justamente deste local, onde o nosso repórter cinematográfico José Antônio Teixeira está mostrando neste momento, apenas movimentação de táxi. É um ponto de táxi, normalmente. São profissionais que continuam trabalhando, claro, que com a devida precaução, mas a gente percebe a presença de nenhuma van neste momento. São vans que partem daqui com destino aqui ao terminal da Ponta da Espera, justamente para pegar o ferry-boat para as pessoas que viajam com destino principalmente à região da Baixada Maranhense. O decreto ele suspende desde as 7 horas da manhã, portanto já está valendo, 7 horas da manhã. Serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros com entradas e saídas de São Luís. A suspensão vale até o dia 13 de abril. A medida atinge todos os tipos de transporte coletivo. A restrição também vale para os ônibus que usam o ferry-boat, vans também, por exemplo. Além disso, fica reduzida em 1/3 a quantidade de viagens dos ferry-boats. O dinheiro dos bilhetes já comprado, segundo o decreto, vai ser devolvido para aquelas pessoas que já fizeram a compra dos bilhetes, tudo isso já pensando na questão do feriado prolongado da Semana Santa. O governador Flávio Dino editou também aí há pouco um decreto que restringe as viagens, como eu havia dito, nesse feriado de Semana Santa. O objetivo, como a gente frisou aqui, é evitar a disseminação em massa do coronavírus aqui no estado do Maranhão. Em nome da capacidade de organização do sistema hospitalar no Maranhão, mas, sobretudo, em nome de todos os cidadãos e cidadãs do nosso estado. Evitem viajar na Semana Santa. Essa é uma diretriz muito importante para que nós possamos manter a pandemia do coronavírus sob controle no Maranhão. Pois é, Adalberto, só confirmando aí, a medida abrange todos os tipos de transporte coletivo, como convencional, alternativo ou complementar, e também de fretamento ou turismo. Nas viagens estão sendo mantidas apenas aqueles serviços essenciais. Casos aí de ambulâncias que estiverem fazendo transporte, estiverem fazendo qualquer tipo de viagem, ambulâncias, viaturas policiais, o serviço de segurança também, que é essencial, profissionais da saúde em deslocamento exclusivamente para desempenho de sua atividade devidamente comprovado que vai estar aí em serviço. E caminhões que estão fazendo transporte, claro, de medicamentos, enfim, insumos, alimentação, para justamente abastecer as cidades. Aqui no caso, as cidades do estado do Maranhão. Quem vai fazer essa fiscalização, tanto no terminal da Ponta da Espera, esse serviço que é prestado pelo ferry-boat, quanto no terminal rodoviário aqui da capital maranhense, terminal rodoviário de São Luís, é justamente a MOB, que é a Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos, é quem vai fazer essa fiscalização. O governador Flávio Dino também falou que a Secretaria de Saúde do Estado já recebeu do Ministério da Saúde uma nota técnica sobre o isolamento social. O governador explicou ainda que somente na próxima semana é que vai ser possível avaliar se libera ou não o funcionamento do comércio e de outros serviços. Precisamos da avaliação dos profissionais de saúde do Maranhão, observar os números, porque onde houver condições, sim, claro, nós desejamos que o mais rapidamente quanto possível haja a retomada das atividades profissionais, comerciais e econômicas. Por outro lado, se houver um agravamento do quadro, nós podemos ter exatamente o oposto, ou seja, em locais em que no território maranhense haja a proliferação de casos, aí nós podemos e devemos tornar as medidas ainda mais rígidas. Pois é, Adalberto. E aí todos os governos estaduais, têm adotado essa tática, fazendo essa avaliação diária. O próprio secretário estadual de saúde, Carlos Lula, também já falou sobre essa situação, que essas medidas têm que ser analisadas a cada dia, com o aumento ou não do número de casos do novo coronavírus, também a questão dos óbitos, pessoas recuperadas. Isso tudo vem sendo analisado, vendo também de acordo com a estrutura da rede pública de saúde dos estados. A gente percebeu, nas últimas 24 horas, por exemplo, uma flexibilização não tão grande assim nos estados, por exemplo, do Rio de Janeiro e Santa Catarina. A abertura de alguma parte do comércio, principalmente em alguns municípios, algumas
cidades que não identificaram uma curva ascendente em relação à questão dos novos casos de coronavírus. E o governador falando que a partir da próxima semana pode ser que haja essa flexibilização, caso aí os dados não cresçam tanto. Essas medidas que estão sendo identificadas dia após dia pelos governos estaduais aqui no Maranhão não é diferente. Dados nacionais, aqui o Brasil chegou a 667 mortes, 667 mortes em razão da pandemia do novo coronavírus, o Covid-19. Esse balanço que foi divulgado ontem, o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, o número representa um aumento de 20%, ainda é um aumento considerável, em relação ao dia anterior, que haviam 553 mortes no dia 6, no dia 7 foi divulgado aí 667 mortes. Casos confirmados do Covid-19 no país, 13.717 casos confirmados, um aumento de 13,7% em relação ao boletim que foi divulgado no dia 6. No dia 7, divulgação do boletim aí pelo Ministério da Saúde, 13.717 casos confirmados, a taxa de letalidade é de quase 5%, 4,9%. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. São 7 horas e mais 10 minutos, 7h10, você ligado no Bom Dia nessa manhã de quarta-feira. O Hospital Universitário está recebendo doações. Segundo a direção, itens como máscaras e luvas não estão em falta, mas a ideia é que o hospital esteja preparado caso a demanda aumente devido ao crescimento de casos do novo coronavírus. A campanha de apoio ao Hospital Universitário será feita pelas fundações Souza Andrade e Josué Montelo. A intenção é arrecadar materiais como máscaras, óculos de proteção, protetor facial, álcool, sabonete e até avental cirúrgico e luvas. Eu acabei de convocar as duas fundações, a Fundação Josué Montelo e a Fundação Souza Andrade, que são de apoio à nossa universidade, para que elaborassem um projeto com a finalidade de sensibilizar o empresariado, a comunidade em geral, que façam doação para que nós possamos adquirir insumos, equipamentos para fortalecer o atendimento no nosso hospital universitário. O gerente administrativo do hospital disse que no momento os itens não estão em falta. A preocupação é com o futuro e a previsão de aumento no número de casos confirmados. Na verdade, hoje nós estamos garantidos com fornecimento de material, principalmente os EPIs e medicamentos. Hoje a gente tem o nosso estoque está dentro do limite. Todavia, a gente não sabe o que é o futuro, né? Esses materiais eles precisam chegar no hospital, precisam ser refornecidos e reabastecidos. E todos esses materiais são de fora. E a gente sabe que esses momentos a gente está precisando de que chegue isso. E normalmente vem de áreas que já estão com uma situação de sobrecarga de uso desse tipo de material. Então a nossa preocupação é para frente, né? Nesse momento nós estamos abastecidos e os profissionais e a equipe toda tendo a seu dispor o material da melhor maneira possível. As doações podem ser feitas nas sedes das fundações em São Luís. As fundações de apoio recebem esse material, entregam ao hospital e entram no fluxo normal de consumo e de estoque para o andamento do hospital. Olha, Imperatriz, idosos reclamam que falta vacina contra o H1N1 nos postos de saúde. Em casa, esta pensionista de 65 anos já está preocupada com a falta de vacina contra a gripe H1N1. Estou preocupada porque eu já tenho 65 anos e aí sem tomar vacina não tem como prevenir. A vacinação é exclusiva para idosos com mais de 60 anos e profissionais da área da saúde. Em muitos postos de saúde não houve filas e nem aglomerações, mas quem precisa se imunizar reclama. O que fala que está em falta, né, e que vem na próxima semana, e essa semana está se prolongando, meus pais. Meu pai tem 88 anos, minha mãe 87. E a gente está preocupado porque não chega. A vacina contra a gripe não protege contra o novo coronavírus, mas como os sintomas da doença são parecidos, a campanha de vacinação facilita o diagnóstico de exclusão. A coordenadora de Atenção Básica de Saúde de Imperatriz reforça a prioridade das doses da vacina H1N1. 4.000 vacinas, sendo que 600 doses dessas 4.000 foram destinadas aos profissionais de saúde que estão na linha de frente, nos hospitais, nas UBS. Né, sendo que ficou 3.400 doses, ficaram 3.400 doses, né, para a gente distribuir nas UBS. Desde ontem estamos fazendo essa distribuição nas 37 UBS.
Ela explica ainda que, neste momento, o município de Imperatriz criou um esquema especial para imunizar a população, com medidas para evitar a aglomeração de pessoas e impedir a proliferação do coronavírus. Essa estratégia nós estamos fazendo desde do segundo lote, semana passada, nos idosos acamados. Ainda existe idosos ainda acamados a serem vacinados, estão sendo vacinados hoje, inclusive ontem também, tá? E é isso, gente. Vamos ter tranquilidade, não vamos fazer aglomeração. E, mais uma vez, essa vacina não é contra o coronavírus. E outra coisa, eu quero aqui falar para a população que existe também as outras vacinas. Tá? Nós estamos vacinando crianças, o calendário de rotina da vacina. Aqui em São Luís, o calendário de vacinação segue sendo realizado. Pessoas do público-alvo das letras G, H e I têm que se vacinar. Portanto, G, H e I. Pela manhã, idosos, à tarde, o horário destinado para as crianças. São 7 horas e mais 15 minutos, 7h15. Na cidade de Caxias, uma ação distribuiu cestas básicas para famílias de baixa renda. As doações foram entregues nas casas para evitar aglomerações. Ao todo, 3.000 cestas básicas foram montadas para serem distribuídas às famílias carentes. A estratégia é entregar cada cesta básica na residência dos beneficiados de forma a evitar aglomerações. Antes foi feito o mapeamento das famílias que são atendidas pelo CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. O objetivo é beneficiar famílias carentes, principalmente as mais vulneráveis, em meio à pandemia do novo coronavírus. Os nossos idosos, as gestantes, então todo esse público que é considerado grupo de risco da Covid-19, eles estão inseridos, nessas 3.000 famílias que serão beneficiadas. Então cada equipe já sai com a sua lista de famílias, com o endereço certinho, e vai de casa em casa fazer a entrega da cesta básica. Junto com as cestas também foi distribuído peixe. Para a dona Doraci, a cesta veio em boa hora. Tenho muito que agradecer por essa cesta que me mandaram, Eu agradecer a Deus muitos e esses que me enviaram, Para a Diana, que cuida sozinha de 6 filhos, a ajuda não poderia ser melhor em um momento de grande dificuldade. A alimentação das crianças tem sido uma de suas principais preocupações. Já agradeço, vem em boa hora e espero que outras autoridades possam fazer mais ainda por nós, que estamos precisando. Eu, como sou autônoma, desempregada, sou muito grata. Confira agora o nosso giro de notícias. Um homem identificado como Adilson Santana Costa Soares, de 55 anos, morreu afogado no início da tarde desta terça-feira na praia da Ponta da Areia, próximo ao Espigão Costeiro, em São Luís. De acordo com os bombeiros, a vítima e outro homem identificado como Saturnino Jorge estavam pescando na orla quando foram surpreendidos pela correnteza provocada pela maré de Cisígia. O governo federal colocou no ar o site que permite aos empregadores acessarem os sistemas nos quais podem comunicar os acordos que fizerem com seus trabalhadores no Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. A principal medida para o trabalhador é o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, concedido quando houver acordos entre trabalhadores e empregadores em casos de redução proporcional de jornada de trabalho ou suspensão temporária do contrato de trabalho. Durante o estado de calamidade pública, estabelecido até 31 de dezembro de 2020, empregador e trabalhador poderão acordar individual ou coletivamente a reduzir proporcionalmente a jornada de trabalho e do salário por até 90 dias ou a suspensão contratual por até 60 dias. Segundo a Defesa Civil de Trizidela do Vale, o nível do rio Mearim atingiu a cheia máxima de 2020 com 8,86 metros. Vários bairros e até o centro da cidade estão alagados. Os alagamentos também atingem o município de Pedreiras. Com as chuvas previstas para os próximos dias, as autoridades municipais se preparam para um aumento no número de desabrigados. No próximo bloco, o presidente da Associação Médica no Maranhão tira dúvidas sobre o novo coronavírus. E mais, Silvan Alves atualiza os principais assuntos da área de segurança. Nós voltamos já. São 7 horas e mais 19 minutos. São 7 horas e mais 22 minutos, 7h22 para todo o estado. Bom dia, Maranhão, aqui pela TV Difusora. Estamos de volta agora para falar de segurança.
participação é de Silvan Alves. Silvan, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvan, 2 pessoas ficaram feridas em um acidente. Foi ontem? Onde foi? Foi à noite lá na avenida principal da cidade operária. Acontece que com o isolamento social diminuiu consideravelmente o número de veículos, principalmente no período da noite, e as pessoas abusam, né? 2 senhoras estavam nesse carro aí no Fiesta, elas fizeram aquele retorno proibido ali em cima do canteiro para contornar para ir em sentido Oema, quando o Fusion, né, vinha em sentido cidade operária Oema, acabou batendo na lateral do veículo ali, que fez a manobra proibida, e as 2 acabaram ficando presas nas ferragens. O pessoal do Corpo de Bombeiros tiveram que usar equipamentos para retirar as 2 senhoras, foram levadas Forte a colisão, hein? Para o Hospital Socorrão 2, o Clementino Moura. O motorista do Fuso sofreu apenas escoriações leves, né? E ele diz que não conseguiu frear porque quando ele avançou na pista, ele já deparou com o carro praticamente fazendo o cruzamento, a manobra proibida. Silvão, um homem foi baleado durante tentativa de assalto. Foi na área Itaquibacanga? Foi na área Itaquibacanga, em frente a um supermercado de uma grande rede. Ele estaria assaltando uma pessoa lá quando um cidadão, dizem, né? Isso não foi confirmado porque ele não foi encontrado no local, que a polícia diz que ele seria um policial. Ele teria reagido, né, quando viu ele praticando o assalto, teria reagido, acabou atirando e ele foi atingido com pelo menos 2 tiros, né? E ficou aí esperando o socorro até a chegada da viatura da ambulância SAMU. O que chamou a atenção é que ele estava com o uniforme dessas empresas que são prestadoras de serviços, né? Que geralmente estão utilizando muito isso, né? Até para inclusive entrar na casa das pessoas como se fossem prestadores de serviço. Isso aí chamou a atenção, que ele estava com esse uniforme aí no momento em que ele foi baleado. Havia uma moto que foi encontrada com ele estava de moto, estava em companhia inclusive de uma mulher que não foi encontrada no local. Como já disse, o autor do disparo, ele não foi identificado. Após ter reagido, ele entrou no carro e foi embora, juntamente com uma pessoa que o acompanhava no momento. Obrigado, Silvão. Um ótimo dia para você. Ok, bom dia, Adalberto. Um ótimo dia para você e para todos. Silvão Alves, que apresenta de segunda a sexta, gente, 6 da manhã, cedinho, aqui na Difusora, o Bandeira 2. São 7 horas e 24 minutos, 7h24. Ainda são várias as dúvidas relacionadas ao novo coronavírus, não poderia ser diferente, não é? Para tirar algumas dessas dúvidas, nós convidamos o presidente da Associação Médica do Maranhão, que conversa agora, ao vivo, com o repórter Eduardo Ericeira. Eduardo. Pois é, Adalberto, são muitas dúvidas ainda em nós, leigos, e também até para os estudiosos, médicos, enfim, cientistas, já que se trata aí de um vírus novo. Então há muitas dúvidas ainda, há muito estudo em cima aí desse novo coronavírus, e a gente, claro, esclarece nosso papel fundamental de estar levando informação com responsabilidade confiável aí às pessoas que estão nos acompanhando. Eu vou conversar aqui, Adalberto, com o médico Mauro César, ele é presidente da Associação Médica do Maranhão, que vai esclarecer mais pontos aí a respeito de muitas dúvidas que ainda pairam no ar a respeito deste assunto. Doutor Mauro César, muito obrigado por nos receber. Doutor Mauro César, uma dúvida muito grande ainda, que a gente tem recebido muitas perguntas, é a respeito de quem já foi infectado pelo Covid-19 e se recupera. Essa pessoa, ela pode ainda transmitir o novo coronavírus? Muito bom dia, obrigado mais uma vez pela sua presença. Bom dia aos telespectadores da TV Difusora, bom dia, Adalberto, no estúdio. Isso é uma coisa que não está completamente definida, né? Na grande maioria das viroses, como desse tipo, a pessoa, uma vez infectada, ela adquire sim imunidade, né? No entanto, nós sabemos que o novo coronavírus, porque o coronavírus já existia, isso é uma nova espécie do coronavírus, ele está em estudos iniciais. Existem trabalhos muito recentes publicados em várias partes do mundo e o maior indicativo é de que haja sim imunidade. No entanto, isso não se pode afirmar categoricamente por falta de trabalhos científicos que comprovem. O recomendado, então, a pessoa se recuperou, ainda permanece no isolamento domiciliar, no isolamento social, e só depois dos 14 dias, enfim, ela possa voltar ao convívio social, doutor Mauro César? Sim, o tempo preconizado para todas as pessoas sintomáticas é de 14 dias. 2 semanas em isolamento. Se tiver dentro da sua casa, procure um cômodo de preferência que tenha um banheiro, com facilidade, para que a pessoa possa ficar ali isolado do restante da família, usando uma máscara, usando objetos pessoais individuais, copo, prato, colher.
ela mesma faça os seus higienes, trocar sua roupa de cama e evite o máximo contato com os demais familiares. Isso é um cuidado muito importante para todas as pessoas que apresentam aqueles sintomas gripais, principalmente tosse, febre, os sintomas de gripe em geral, tomando medicação sintomática, como um analgésico, um antitérmico, e procurar o auxílio médico hospitalar, no caso de principalmente falta de ar, respiração ofegante, que é necessário buscar assistência hospitalar. Isso é uma outra dúvida. A que ponto que a pessoa deve permanecer no isolamento domiciliar? A que ponto que ela deve procurar o hospital? A que ponto que ela deve se medicar com um analgésico, um antitérmico, por exemplo, ou então não se automedicar? Como é que a pessoa pode fazer? Porque existem muitas viroses hoje em dia, não é só o novo coronavírus. Sim, há muitos tipos de viroses que, inclusive, acontecem nesta época do ano. Como a pessoa pode se medicar em relação a isso? Pode proceder? Fico em casa, procuro o hospital? Certo. É importante as pessoas não ficarem tão preocupadas de qualquer sintoma de gripe já ser coronavírus. Nós temos nesse período a influenza, a gripe, que, né, o resfriado, a influenza que causa a gripe comum. Aquele resfriado comum também, sim, né? Sim, exatamente. Nós temos o H1N1, que também está acontecendo muitos casos em nossa região. Então, nem todo caso de uma febre com sintoma gripal necessariamente seria H1N1. O ideal seria testar toda a população, mas nós não temos suficiente teste. Não é que o governo não queira comprar, é porque o mundo inteiro está precisando disso, então não há suficiente para todos. O caso em que a pessoa deve deixar o isolamento domiciliar e buscar assistência, principalmente quando tiver dificuldades respiratórias, né? O início da falta de ar. Nós temos aqui em São Luís já uma central de testes que foi instaurada antes de começar a crise. Essas pessoas podem procurar as UPAs também de referência. A Secretaria de Saúde do Estado tem divulgado quais são as unidades que estão referenciadas para receber esses casos, e de lá vai ser orientada de acordo com a gravidade do seu quadro. É importante, se não tiver numa situação de risco, num grau clínico assim de risco, digamos assim, com os sintomas tão elevados, que a pessoa permaneça em casa até para evitar o contágio, de repente indo a uma unidade hospitalar, não é isso, doutor Mauro César? Exato. Vamos supor que você está com sintoma de gripe leve. Pode ser que não seja H1N1. Você pode se medicar em casa? Sim. Como? Usando uma medicação que você está acostumado a usar, como analgésico, como antitérmico. São medicamentos que são vendidos em farmácias sem receita. Hoje, muitas farmácias estão fazendo serviço delivery e entregam em casa. As pessoas podem tomar aquele analgésico antitérmico que esteja acostumado a tomar e buscar assistência apenas naquele caso em que eu me referi, em que haja a falta de ar, e aí sim buscar uma assistência hospitalar para que possa verificar de fato se trata do coronavírus. Doutor Mauro César, uma outra dúvida muito grande. Gestante, ela pode transmitir, sendo contagiada aí, infectada pelo novo coronavírus, ela pode transmitir para o filho? Existe um parecer da Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, onde afirma que não há nenhuma comprovação de que haja transmissão via placentária, assim como também com relação à orientação do aleitamento materno. Um parecer da Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia orienta que nessas situações o benefício do aleitamento materno ele é superior ao risco do contágio. Então, a mãe que esteja apresentando um sintoma de gripe, ela deve tomar os cuidados do uso da máscara, mas não necessariamente suspender o aleitamento devido à importância, inclusive, para a imunidade da criança. Tá, doutor Mauro César, a gente tem acompanhado que há países, há estados, somente países onde a disseminação do novo coronavírus já é bastante elevada, que os órgãos governamentais, presidentes, governadores, enfim, prefeitos, as autoridades, estão solicitando que toda a população use máscara. A gente sabe que aqui há uma falta, no mundo todo, esse problema do déficit de EPIs, da falta de máscaras, luvas, enfim. Qual a recomendação que o senhor dá? O que o senhor pensa diante disso? O senhor acha que é necessário, é importante que a população, sendo necessário, use a máscara, por exemplo, de pano, que tem muito sendo confeccionada agora? O senhor acha que isso é recomendado, que a população, ao máximo, utilize as máscaras? Sim, essa é uma recomendação extremamente importante. No início, o Ministério da Saúde recomendava que apenas as pessoas sintomáticas usassem máscara, com medo de faltar no mercado para os profissionais de saúde. Mas nós verificamos em vários países o quanto o uso da máscara foi um benefício muito grande para evitar a propagação da doença. Por exemplo, no Japão, as pessoas já têm o hábito de usar máscara comumente por causa da
poluição. Então, nós observamos um número muito menor de transmissão nos países onde há o uso de máscara corriqueiro. Claro que isso não elimina completamente, não elimina de forma alguma as outras medidas de higiene. Lavar sempre as mãos, isso é muito importante, cuidados de higiene, evitar aglomerações, mas o ideal seria que o uso da máscara fosse por toda a população. Porque vejamos, de onde sai o vírus? O vírus ele sai da boca e do nariz das pessoas contaminadas. Se eu coloco uma máscara, mesmo uma máscara caseira, de tecido em pano duplo ou TNT, isso vai barrar pelo menos 70% das gotículas que são expelidas. Consequentemente, a carga viral que vai chegar ao meio ambiente é muito menor. Isso mesmo que a pessoa não apresente sintoma, é necessário, é importante. Mesmo que não apresente, porque muitas pessoas que transmitem a doença estão assintomáticas, não estão apresentando nenhum sintoma. O Estado de Mato Grosso, essa semana, decretou uso obrigatório da máscara para toda a população. Claro que aí o Estado também entra ajudando. Hoje existem pequenas malharias, pequenas confecções, fazendo máscara, vendendo a R$1, R$2, R$3. Isso até ajuda a mover a economia. O Estado poderia adquirir uma certa quantidade, 100 mil, 200 mil, e doar para as populações mais carentes. Teria até uma forma de retorno financeiro. E, na minha opinião, deveríamos ser adotada uma medida semelhante no Maranhão, o que foi no estado do Mato Grosso. O uso obrigatório para toda a população, com a seguinte lema: eu cuido de você, você cuida de mim. De qualquer forma, como o senhor disse, doutor Mauro César, lembrando que a questão do isolamento domiciliar, sair só em caso de extrema urgência, que é necessário. E se saia, que use a máscara, não é isso? Exatamente. Ainda é necessário que nós tenhamos o isolamento domiciliar. Nós estamos aqui na nossa cidade, nosso estado, ainda a nossa curva está em ascensão. E vi na internet essa semana, ontem, de que muitos leitos de UTI que foram preparados já estão ocupados. Nós não estamos, logicamente, com a nossa capacidade esgotada, como o estado do Amazonas já está chegando no estado crítico. Mas nós já vemos que estamos começando a curva de ascensão e muitos leitos já ocupados. Então, quanto menor contágio as pessoas tiverem, menor o risco de transmissão. Portanto, aqueles que não estiverem envolvidos em serviços essenciais, fiquem em suas casas cuidando das suas famílias. Agradeço pela sua presença aqui. Informações importantes ao médico Mauro César, ele que é presidente da Associação Médica do Maranhão. Qualquer tipo de informação nesse sentido, Adalberto, diante de tantas dúvidas, é um novo vírus que a gente vem acompanhando aí por profissionais da saúde, médicos, enfim, profissionais da saúde em geral. Qualquer tipo de informação à população é importante neste momento. A gente volta com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo. Obrigado, doutor Mauro, também pelas informações para nós aqui ao vivo para todo o estado do Maranhão. E em Imperatriz, o governo entregou novos leitos de UTI exclusivos para tratamento de pacientes infectados pelo novo coronavírus. Dentro do plano de contingência de enfrentamento à Covid-19, foram entregues 10 novos leitos exclusivos e equipados para atendimento aos pacientes graves pelo novo coronavírus no Hospital Macro-Regional em Imperatriz. Além disso, uma enfermaria com 24 leitos para receber os pacientes que estiverem com sintomas leves ou que precisem de cuidados intermediários durante a pandemia. Um hospital de referência estadual do governo do estado. Estamos finalizando hoje a entrega de 10 novos leitos de UTI, com toda a equipe completa, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, maqueiros. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, o balanço acerca da atualização de novos casos é feito por dia. Até o fechamento desta reportagem, o número de casos confirmados subiu para 204 no Maranhão. O estado também confirmou a 8ª morte pela doença. A gente começa a ter o movimento no estado, o mesmo movimento que tivemos em relação a São Luís. A gente tinha, a princípio, casos confirmados só em São Luís, a gente passa a ter casos já em São Luís, Imperatriz, Açailândia, Timon, e já tivemos o primeiro caso na Baixada, na cidade de Cajapió. Então isso demonstra que a doença, na verdade, ela se alastrou e a tendência é que a gente tenha um aumento e um incremento maior do número de casos. As ações vêm sendo adotadas em virtude da situação de pandemia no mundo e buscam oferecer à população mais serviços de saúde. Terminamos a noite de ontem com 4 óbitos, hoje já temos 8. Então, tivemos um dia já com 4 óbitos confirmados para a Covid-19, o que demonstra a necessidade da gente tomar medidas antecipadas. Por isso, a instalação de leitos extras de UTI no Hospital Macro-Regional.
E como você viu no começo do Bom Dia, o número infelizmente aumentou. São 11 mortes confirmadas pela Covid-19 aqui no estado do Maranhão. Esse é o último boletim que foi divulgado na noite de ontem. São 7 horas e mais 36 minutos. O Ministério da Saúde incluiu o Maranhão na lista de estados em situação de alerta para casos de dengue. A preocupação é com um possível aumento dos registros da doença ainda neste primeiro semestre. Além do novo coronavírus, parte do país enfrenta ainda casos de gripe e de uma epidemia de dengue. Só este ano, até o mês de março, a Vigilância Epidemiológica de São Luís registrou 297 casos de dengue, 15 de chikungunya e 37 de zika. A pandemia da Covid-19 alterou a rotina de controle das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Por conta do decreto de isolamento social, as visitas domiciliares dos agentes de endemias estão suspensas e a vigilância epidemiológica do município está trabalhando apenas com a nebulização espacial. Por isso que chama a atenção da importância da colaboração da população para evitar a proliferação do mosquito. Os nossos agentes estão cumprindo determinação de isolamento social. Contudo, o programa está alerta, atento e estamos trabalhando com a nebulização espacial, fazendo os bloqueios de foco e fazendo corte de transmissão de dengue, nos momentos, principalmente por solicitações. Esse momento assim, é um momento que a gente tem que aproveitar para as pessoas que estão num recolhimento e que possam estar cuidando de suas residências, de seus domicílios, com as precauções para evitar a multiplicação desse mosquito. A superintendente de Vigilância Epidemiológica e Sanitária da capital maranhense destaca que o Ministério da Saúde incluiu o Maranhão na lista dos 11 estados que estão em alerta para um surto de dengue ainda no primeiro semestre deste ano. Estamos com um índice de infestação alto em toda a cidade. Temos alguns bairros que são aqueles de maior infestação todos os anos, no caso de Cidade Olímpica, Coroadinho, centro da cidade, mas nós estamos trabalhando de forma adequada para o momento. Em 2019, São Luís contabilizou 1.039 casos de dengue, 183 de chikungunya e 262 casos de zika vírus. Este ano, os bairros que apresentam mais casos são a Cidade Olímpica, Coroadinho e Centro. Em uma rápida volta pela região central da cidade, podemos entender o aumento dos casos. Mesmo a Prefeitura de São Luís disponibilizando containers, coleta seletiva e ecopontos em várias regiões da capital, os moradores continuam mantendo uma relação nada saudável com os resíduos sólidos. Nada saudável mesmo, né? De acordo com a Vigilância Epidemiológica e Sanitária de São Luís, já foram registradas 2 mortes por dengue aqui na capital. Lembrando que no ano passado, o órgão contabilizou apenas 1 morte. Vamos conferir como é que vai ficar o tempo nessa quarta-feira, gente, em São Luís e também nas cidades do interior do estado. Aqui na capital, tempo nublado e chuva ocasional a qualquer momento. A mínima é de 25, a máxima de 32, mas a sensação térmica, vou te falar, viu? Muito quente e abafado aqui na capital. Em Imperatriz, céu parcialmente nublado, chuva ocasional à tarde e à noite. Mínima por lá 24 e a máxima 34 graus, vai esquentar ainda mais em Imperatriz. Em Caxias também a máxima é 34, por lá nebulosidade variável, chuva ocasional no período da tarde e à noite. A mínima é 25, como falei, a máxima é de 34 graus. Mais 3 cidades do nosso mapa, a parceria com o LabMet, Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão, aponta Zedoca hoje com tempo nublado, chuva ocasional a qualquer momento, a mínima por lá é de 24, a máxima de 32 graus. Em Bacabal, tempo nublado, chuva ocasional a qualquer momento. Em Bacabal, a mínima é 26 e a máxima 32 graus. Na região da Baixada Maranhense, em São Bento, tempo nublado, chuva ocasional isolada a qualquer momento. Mínima por lá 24 graus, máxima de 32 graus na cidade de São Bento, que nos dá audiência grande também do Sistema Difusora de Comunicação. No próximo bloco, atenção, hein? Caixa disponibiliza site e aplicativo para cadastro de trabalhadores para receber aí o auxílio emergencial. E vem aí John Coutrinho no quadro de política. Em destaque, bancos não podem bloquear auxílio emergencial para pagar dívida dos usuários. Nós voltamos já, são 7h41.
São 7 horas e mais 44 minutos, 7h44 em todo o Maranhão. De volta, bom dia, agora para falar de política. Bom dia, John Coutrin. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Uma boa notícia, né? Os bancos não vão poder bloquear o auxílio emergencial para pagar, por exemplo, dívida dos usuários. Foi uma solicitação feita, inclusive, lá no Senado, partiu do Senado Federal, né? É isso, importante. Senador maranhense. Na entrevista que o ministro Onyx deu ontem, né, ele fez questão de dizer isso. Você que tem dívidas aí com o banco, né, sua conta está negativada. A gente sabe, Adalberto, do grau de endividamento do brasileiro. Nós sabemos disso. Grande parcela da população brasileira está endividada. E também aquelas que usam cheque especial do banco, né, acabam tendo saldo negativado. E aí, uma notícia importante é que isso foi solicitado pelo senador maranhense, pelo senador Everton. Ele tinha falado no sábado passado, no último sábado, com o ministro Onyx e levado essa proposta, né, que esse valor de R$600, o mínimo, né, pode chegar a 1.200, quando caísse nas contas dos brasileiros, não fosse descontado se porventura tivesse alguma dívida com os bancos. E isso foi atendido. Nós temos aí, inclusive, um vídeo que mostra o senador Everton ali junto com o Davi Alcolumbre, né, falando sobre isso também. A gente pode acompanhar melhor, com mais detalhes, como foi, como será isso, nas palavras do senador aí. Vamos acompanhar. No sábado passado, eu tive a honra de ser convidado para participar de uma conversa na residência oficial com o nosso presidente Davi, com a presença do ministro Onyx da Cidadania, e lá fizemos o apelo ao ministro para que as pessoas que vão receber esse auxílio emergencial, o trabalhador lá na ponta, que o que esteja devendo o banco não possa ficar com esse dinheiro, que seja dado esses 600 de crédito direto para ele, porque no momento emergencial desse é um absurdo se uma instituição financeira ainda querer ficar ou descontar esse recurso. Hoje o ministro Onyx, na sua coletiva, anunciou que isso está concordado já com a FEBRABAN e que não será descontado esse recurso. Então, parabéns, presidente, parabéns ao ministro Onyx, ao governo federal, que tomou essa justa providência a favor dos trabalhadores. Quero aproveitar a fala do senador Everton e registrar e cumprimentar, agradecer o ministro Onyx, que sabe que tem um convite aprovado por esta casa para prestar esclarecimentos em relação à questão desse pagamento para os brasileiros e que, escutando as ponderações do líder Everton, as nossas ponderações, acatou a nossa manifestação e já anunciou hoje que os bancos não irão cobrar daqueles brasileiros que, porventura, tenham alguma dívida com os bancos quando cair esse auxílio emergencial. Isso é muito significativo e eu queria agradecer ao líder Everton, que fez essa solicitação, e cumprimentar ao ministro Onyx, que acatou, ajudando com certeza os brasileiros. Uma medida confirmada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que se recuperou, inclusive, aí da Covid-19, né? Se recuperou. É um dos casos, né, dos políticos aí. Logo no início, ele adquiriu o Covid-19, o Davi Alcolumbre, e ele se recuperou totalmente, né? Graças a Deus, outros políticos também já saíram da infecção. Aqui no Maranhão nós temos dois casos, né? É só importante lembrar, nós temos dois políticos, o deputado federal Luiz Mendes, já está na etapa final de recuperação, e a deputada Daniela Tema também, né? Que passa também por recuperação, está bem, está em casa, participa das sessões remotas na Assembleia Legislativa. Então, é importantíssimo sim essa medida, né, implementada pelo governo federal, Adalberto, e os nossos senadores, né, os nossos políticos também, fazendo a sua parte lá em Brasília. O Everton, a Elisiane, né, a bancada federal também, como nós anunciamos aqui, inclusive, o auxílio também no sentido de que possa ajudar o governo federal, aquelas cidades que passam por enchentes também. Ou seja, é importante destacar essa união de todos os políticos aí, de toda a bancada federal, dos senadores do Maranhão. O Everton, propriamente dizendo, ele está lá no Senado, né, participa das sessões presencialmente, enquanto outros parlamentares, deputados, senadores participam dos seus estados, mas ele ficou nessa responsabilidade, nessa incumbência
de ali participar das sessões presencialmente, foi relator, inclusive, de alguns projetos, enquanto Davi Alcolumbre estava afastado. Então, ele permanece lá em Brasília, lá no Senado Federal. Ô John, um juiz federal bloqueou fundo partidário e autorizou o uso no combate ao coronavírus? É uma medida interessante, Adalberto. A Justiça Federal de Brasília pediu o bloqueio desse recurso, desse fundão, né? Desse recurso partidário, fundão eleitoral. Em especial nesse momento agora, né? Claro. Só para você ter uma ideia, né? O fundão, chamado fundão eleitoral, é algo em torno de 2 bilhões de reais. E tem um fundo partidário. O fundo eleitoral é aquele dinheiro público que vai financiar as campanhas, já que é proibido agora o financiamento privado. Então, o financiamento público, foi aprovado o fundo eleitoral, que é algo em torno de 2 bilhões. E ainda há aquele fundo partidário, que é 1 bilhão de reais, que é aquela ajuda aos partidos, né? Que é dado aí aos partidos. Somando tudo dá 3 bilhões de reais. Então, a Justiça entendeu, a Justiça Federal, lá de Brasília, entendeu que esse recurso poderá, aí, numa decisão, ser implementado no auxílio, né, à prevenção, ao combate ao Covid-19 e ao coronavírus. A AGU, a Advocacia Geral da União, já recorreu dessa decisão. Eles alegam o seguinte, Adalberto, que já foi aprovado o projeto de calamidade, 600 milhões de reais, já tem outros recursos também envolvidos, né, e que o governo já tem, portanto, tomado todas as medidas necessárias. Além disso, eles avocam também a questão da separação dos poderes, né, da independência dos poderes. Isso poderia ser feito, segundo a Advocacia Geral da União, pelo Poder Legislativo ou pelo próprio Executivo. Não caberia, portanto, essa medida da Justiça Federal. Mas o certo é que é uma medida razoável da Justiça Federal, porque, Adalberto, independente de pensar em eleições ou não, que ainda está longe, lá para outubro, é importante nós termos recursos sim, né? Como fosse uma reserva. Prioridade também. Uma emergência, exatamente, é prioridade. Utilizar esse recurso, aí 3 bilhões de reais ajuda muito, ajuda muito. O Partido Novo também ingressou, né, com um pedido na Justiça, no STF foi negado. Há uma discussão também ali na Câmara de alguns partidos também, no sentido de até aprovar um projeto, se discutir isso, né, de fazer essa reserva com o fundo eleitoral, fundo partidário. Okay. O certo é que, Adalberto, nós precisamos pensar unicamente neste momento em combater essa pandemia, independente de recursos que venha do fundo eleitoral, partidário, é propício nesse momento que todos possam, né, utilizar de todos os recursos, ferramentas possíveis na ajuda ao combate a esse coronavírus. Só para encerrar, no momento que você veio aqui para o Bom Dia, Mandetta, ministro da Saúde, continua. Até agora continua, Adalberto, até agora continua. É uma pressão muito grande, né, em cima do presidente Bolsonaro, mas ele decidiu por manter o ministro. Ontem deu coletiva, né, já deu coletiva ontem, falou, por enquanto ainda continua no cargo. Obrigado, John. Até amanhã. John Coutrinho, nosso colunista de política aqui do Bom Dia. Olha, já estão disponíveis o site e o aplicativo, por meio do qual informais, autônomos, desempregados e microempreendedores individuais, eles já podem solicitar o auxílio emergencial de R$ 600. É isso mesmo, já é possível fazer esse cadastro e a solicitação. Eduardo Ericeira está comigo aqui, o assunto é de interesse muito grande, várias pessoas interessadas nisso. Eduardo, você. Pois é, Adalberto, como você disse, né, envolve uma grande quantidade de pessoas, um grande público em todo o país. É uma ajuda substancial num momento como esse de pandemia, de dificuldade financeira, econômica, uma ajuda de R$ 600 que vai ajudar certamente essas categorias, como você disse, autônomos, os MEIs, também pessoas desempregadas neste momento. Adalberto, a gente está em uma das agências aqui da Caixa Econômica Federal, na Praça João Lisboa, que é na região central da cidade. Inclusive, chamar a atenção, a gente percebe que tem algumas pessoas que estão obedecendo à questão do distanciamento, né? De pelo menos 1,5 metro, 2 metros, mas bem ali na porta, logo ali na porta, dá para perceber que o pessoal está meio que aglomerado, não está respeitando essa distância, né, esse distanciamento social, mas já há algumas pessoas aqui aguardando a abertura da agência, pelo menos dessa agência aqui da Caixa Econômica Federal. Apenas para as pessoas que não têm acesso à internet, será possível também fazer o registro em agências da Caixa ou lotéricas. O cadastro presencial será uma exceção, apenas em último caso. A Caixa também disponibilizou o telefone 111 para tirar dúvidas dos trabalhadores sobre o auxílio emergencial. Não será possível se inscrever pelo telefone, apenas para tirar
dúvidas. Como você disse, o benefício será pago a trabalhadores informais, autônomos e MEIs. Será preciso se enquadrar em uma das condições aí que a gente vai citar agora, ser titular de pessoa jurídica, microempreendedor individual ou MEI, estar inscrito no cadastro único pelo menos até o último dia 20 de março, cumprir o requisito de renda média, renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa e de até 3 salários mínimos por família até também o dia 20 de março deste ano e ser contribuinte individual ou facultativo do regime geral de previdência social. Tem que ter mais de 18 anos de idade, ter renda mensal de até meio salário mínimo, como a gente disse, são alguns pré-requisitos aí que as pessoas devem cumprir. Essa ajuda de R$600 que será repassada justamente em todo o país, vale lembrar, em todo o país para os MEIs, microempreendedores individuais, os trabalhadores autônomos e também desempregados em todo o país, uma ajuda de R$600 que será concedida pelo governo federal, pelo menos durante esse período de pandemia, aí nos próximos 2 meses, pelo menos essa é a expectativa inicial do governo federal. A gente volta com você, Adalberto, desejando aí uma ótima quarta-feira a todos. Boa quarta-feira para você também, Eduardo. Nosso Eduardo Ericeira trazendo informação para você aqui no Bom Dia. Em Caxias, uma campanha chama atenção para o cuidado com os idosos atendidos por uma instituição que depende, inclusive, desse gesto solidário. Vamos ver a reportagem de Edivaldo Farias. O Lar da Divina Providência, localizado na Coab, acolhe 22 pessoas idosas. A alimentação delas, higiene e outros cuidados são mantidos através de doações e também com as aposentadorias ou pensões dos acolhidos. A coordenadora da casa explica que, devido à pandemia do novo coronavírus, as visitas estão suspensas. A Universidade Estadual do Maranhão, Campus Caxias, e outros parceiros estão engajados numa campanha chamada Páscoa Solidária. Um projeto muito louvável, vem com muitas parcerias da Diocese de Caxias, da UNAB, de tantas outras entidades da área da educação que vieram idealizar essa campanha solidária e para nós aqui do Lar da Divina, pelo momento que a gente se encontra, é de suma importância, vem nos ajudar a manter a assistência dos idosos. Deusimar Serra, professora da Universidade Estadual do Maranhão, é uma das pessoas envolvidas na campanha. A Páscoa Solidária também conta com a parceria da Academia Sertaneja de Letras, Educação e Artes do Maranhão, do Instituto Histórico e Geográfico de Caxias, entre outros colaboradores. Faça sua doação de casa, sem sair de casa, ou através de transferência, ou também fazendo um depósito, na quantia que você achar, que você puder, dentro das suas possibilidades. Uma cesta básica, ela tem vários valores e você faz a opção conforme a sua possibilidade. E Deus vai lhe retribuir muito mais. E lá na casa eles vão comprar aquilo que eles estão precisando mais. Às vezes na cesta básica não vem a fralda. Então eles podem comprar a fralda, com o recurso. Para mais informações, basta entrar em contato com a direção do Lar da Divina Providência. O telefone é 98455-6505, DDD 99. Vale a pena cooperar, gente, ajudar, principalmente num momento especial como esse agora. Muita gente, inclusive, faz visita aos idosos, aqui em São Luís, em outras cidades do interior do estado também, mas já que a gente não pode levar a presença física, aquele calor humano, aquela proximidade, mas que a gente possa contribuir de alguma forma, para a maior qualidade de vida dessas pessoas. Tá aí um gesto solidário que vale a pena sim, com certeza. O Bom Dia termina agora, outras notícias você confere no portal MA10. Lembrando, se você vai ao banco, cuidado, mantenha o distanciamento, saia só em casos de última necessidade, tá bom? O isolamento continua, as medidas estão sendo tomadas agora em relação à viagem na Semana Santa também. Vamos seguir essas recomendações, em especial nesse período, tá bom? Amanhã a gente se encontra novamente às 7 horas da manhã, depois do Bandeira 2, com muita informação aqui na TV Difusora. Tchau, tchau, até amanhã com muita saúde e paz.